Hoje vamos falar sobre olho vermelho no contexto das contingências provocadas pela pandemia da Covid-19. O olho vermelho é uma situação em oftalmologia relativamente frequente e que muitas vezes causa preocupação às pessoas. No entanto, na grande maioria das vezes trata-se de uma condição relativamente benigna e que muitas vezes também desaparece e cura-se só por si. Apesar de, também muitas vezes, ela poder causar incómodo durante alguns dias. Importa aqui, pois, no contexto da pandemia e da necessidade de isolamento social e de evitar grandes deslocações aos serviços de saúde, referir algumas situações de risco e que nos permitirão distinguir quais são as situações que poderão ser tratadas em casa e quais as que deverão necessariamente ir a uma unidade de saúde ou a um serviço de urgência de oftalmologia. Na maioria das situações de olho vermelho, nós sentimos algumas picadas, algum incómodo, ardor ocular, algum lacrimejo, e esses sinais são frequentes, são normais e não representam grande problema e grande risco. No entanto, em casos mais especiais, em que há alteração da visão, visão turva, dor ocular, sobretudo se ela for intensa, alteração da sensibilidade à luz, com dor muitas vezes provocada pela luz intensa, estes sinais podem representar já uma situação mais grave que implique cuidados médicos urgentes. Por outro lado, um olho vermelho num portador de lentes de contacto é também uma situação que pode ter um maior risco e implica observação médica. Neste contexto, eu diria então que um olho vermelho com sintomas ligeiros, com ardor, picadas, um ligeiro lacrimejo, pode ser uma situação que pode ser acompanhada em casa durante 2 ou 3 dias, colocando eventualmente uma lágrima artificial que permita um maior conforto e uma lubrificação do olho e que não vai alterar a evolução natural da doença, nem irá mascarar alguns sinais que o médico possa ter que se aperceber e que representem um maior risco de situação ocular grave. Dizia eu que pode ser acompanhada em casa durante 2 ou 3 dias e então, se ao fim desses 2 ou 3 dias não houver uma melhoria significativa da situação, recorrer então a aconselhamento médico. No caso de existirem sintomas de risco, como eu já há pouco tinha referido, que são dor, sobretudo se ela for intensa, alteração da acuidade visual da visão, visão turva prolongada e dor ou sensação grande de desconforto com a luz intensa, aí sim poderá estar então indicado o recurso imediato a uma unidade de saúde. Chamo a atenção também para a presença de olho vermelho em portadores de lentes de contacto, em crianças pequenas ou recém-nascidos e ainda em pessoas imunodeprimidas, que estes casos são também situações com algum risco acrescido e que precisam de um acompanhamento imediato médico numa unidade de saúde.